Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, agora são 12 horas e 5 minutos. Falta um minutinho ainda para a gente começar o programa, mas hoje, ó, vamos começar um minuto antes da hora, viu, Breno? Vocês estão vendo o nosso convidado de hoje, Breno Altman. Aliás, nesses últimos dias a gente só está trazendo aqui os companheiros que dominam muito, que estudam muito a situação política no continente latino-americano, porque o fogo só aumenta, não é? Em vez da fogueira apagar, é cada vez mais lenha na fogueira, não é? Então, Breno, desde já, muito obrigada pela tua presença, viu? É uma alegria. Hoje também tem vários assuntos, não vamos só falar de Chile, que é uma coisa horrível. Aliás, vamos mostrar aqui cenas, não é, Lindbergh? Cenas assim, terríveis, terríveis, do que a polícia, a repressão está fazendo contra o povo chileno e parece-me que principalmente contra a juventude, que é o grande foco de mobilização. Mas não é só do Chile que a gente vai falar, não é só da Bolívia que a gente vai falar, nós vamos falar também do julgamento que será retomado amanhã no Supremo Tribunal Federal e que vai afetar diretamente a vida do presidente Lula. E não é só a vida do presidente Lula que afeta toda a situação política nacional, não é? É porque o Lula, sem dúvida nenhuma, ainda é o maior peso na balança, né? Mas olha, gente, esse é o canal à esquerda, é o canal aqui do YouTube, e a gente, antes de começar, como sempre, convida vocês para se inscreverem no canal e canal. Lindbergh, você não convida mais as pessoas para vir aqui para o YouTube. A gente tem que convidar, muita gente boa ainda não está aqui com a gente, não está nos acompanhando, está perdendo esse bate-papo muito bacana de todos os dias ao meio-dia, não é? Mas olha, valeu aí, hein, Breno, pela presença. Eu passo logo para o Lindbergh para a gente começar a conversa de hoje, Lindbergh. Olha, Vanessa, hoje o nosso convidado é Breno Altman. Toda vez que o Breno vem aqui, a audiência sobe, porque ele traz uma análise bem aprofundada dos fatos que acontecem no Brasil, mas também uma avaliação da situação internacional. E hoje o programa está muito quente, porque hoje tem tantos assuntos, mas tem Bolívia, a vitória do Evo Morales, tem Chile, vamos falar muito sobre o Chile, e temos que falar do Lula também. A América Latina está em convulsão. Eu confesso, Breno, que comemorei muito ontem, porque ontem no programa de meio-dia, vendo que saía na grande imprensa, eu achava que estava muito difícil para o Evo Morales, que ia ter a segunda volta, o segundo turno, né? E se tivesse segundo turno, era eleição muito difícil, porque ia juntar todo mundo lá. Então, foi muito importante essa vitória do Evo Morales, uma diferença de 0,13%, ou melhor, de 10,13%, né? Porque ele teria que ganhar 10 pontos de diferença do segundo colocado, Carlos Mesa, para não ter segundo turno. Vamos começar falando de Bolívia ou do Chile, Breno? Você que decide. Então, vamos começar sobre a vitória do Evo Morales. Isso não é uma vitória tranquila, porque a oposição está contestando, está falando de fraudes. Vamos falar sobre a vitória do Evo. Bom, primeiro, obrigado, Vanessa, Lindbergh, pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Olha, a oposição de direita na Bolívia jogou todas as suas fichas em conseguir um segundo turno. Para eles, era vital passar as eleições para a segunda volta, porque apenas na segunda volta eles poderiam ter chance, unificando o conjunto dos partidos conservadores, de derrotar o presidente Evo Morales. O Evo Morales, nestas eleições, teve um desempenho abaixo daquele que havia apresentado nos últimos pleitos, não é? O Evo Morales foi eleito pela primeira vez presidente da República em 2005, com 54% dos votos, ganhando já naquela oportunidade no primeiro turno. Depois ele foi candidato à reeleição em 2009 e chegou a 61%, a 64% dos votos. Depois ele foi reeleito novamente em 2014 com 61% dos votos. Dessa vez ele conseguiu a reeleição por uma pequena margem. Ele não alcançou 50%, mas pelos critérios constitucionais da Bolívia, se você tem 40% dos votos no primeiro turno e uma diferença de pelo menos 10% em relação ao segundo colocado, você é eleito no primeiro turno. Foi o que ocorreu ontem. As forças de direita é que disseminaram desde a noite de domingo a ideia de que haveria segundo turno. Para quem acompanha a eleição boliviana, para quem conhece como é que é o processo de apuração nas eleições da Bolívia, e para quem
tivesse acompanhando para e passo a apuração, já sabendo que os votos que estavam por ser apurados eram das regiões rurais, já era razoavelmente previsível de que o Evo ganharia no primeiro turno, porque no campo das eleições anteriores ele teve 85% dos votos no Nordeste boliviano. O Nordeste boliviano é o que faltava ser apurado quando a apuração foi suspensa na noite de domingo. Faltavam 11% do conjunto do colégio eleitoral para ser apurado. Mesmo que o Evo caísse para 65%, ele acabaria por estabelecer uma diferença maior de 10%. O que fez a direita? Gritou Lobo, né? Aquela brincadeirinha do Pedro Lobo, do conto, da fábula do Pedro Lobo. Gritou, ganhamos, vamos para o segundo turno, o Evo não conseguiu, vamos derrotar, para poder, no dia seguinte, acusar fraude, que é o movimento que eles estão fazendo nesse momento. Diante de uma eleição absolutamente transparente, agora há pouco houve uma entrevista coletiva de observadores internacionais atestando a absoluta transparência do processo. A direita está nas ruas batendo bumbo e tratando de desestabilizar o processo eleitoral na Bolívia. A Batalha da Bolívia era uma batalha simbólica e politicamente muito importante. O Evo Morales é o mais longevo dos presidentes de esquerda da América Latina. A Bolívia é o país que, logo em seguida, a vitória brasileira de 2002, avançou o processo de conquista de governos pelas forças progressistas, Chávez em 98, em seguida Lula em 2002, depois Tabaré Vázquez em 2004. Nestor Kirchner em 2003. Nestor Kirchner em 2003, Tabaré Vázquez em 2004 e Evo Morales em 2005. Né? Era uma batalha também importante pela simbologia da Bolívia, pelo fato da Bolívia participar do setor mais avançado, digamos assim, nas transformações políticas e econômicas. A Bolívia faz parte da ALBA, a Bolívia é um aliado estreito da Venezuela e de Cuba. Ali a direita jogou fichas para tentar derrotar o Evo Morales e está quebrando a cara, mas há uma reação, há um perigo golpista na Venezuela. O Evo tem forte capacidade de mobilização, fez maioria parlamentar, pouca gente está destacando isso, mas o MAS, o partido do Evo Morales, fez maioria sozinho no Senado. 19 das 36 cadeiras do Senado foram conquistadas pelo MAS, e ele conquistou também maioria. Falta uma cadeira para ele também ter maioria absoluta na Câmara dos Deputados. Então, ele tem bastante força parlamentar. Isso pode ser suficiente para deter a escalada golpista que se ensaia na Bolívia nessas últimas horas. Precisa ver como vão se comportar as Forças Armadas. Vamos nos lembrar sempre que a Bolívia é recordista mundial de golpes de Estado. Entre 1825 e 1990, a Bolívia teve, Lindbergh, 197 golpes de Estado. Caramba, não acredito. 197 golpes de Estado em 165 anos. Nossa, mais de um por ano. Então, a Bolívia... há que se compreender também que a Bolívia só existe como nação a partir do governo Evo, né? Antes era um território de exploração de riquezas minerais, de opressão dos índios, era uma espécie de terreno no qual as corporações multinacionais iam lá meter as mãos e roubar as riquezas minerais. Houve alguns interregnos de governos progressistas na Bolívia, um depois da Revolução de 1952, e é o que mais claramente teve uma conotação progressista, mas a Bolívia nunca conseguiu se construir como um Estado nacional. Foi necessário a vitória de um índio, capaz de unificar a classe trabalhadora com o movimento indígena, para que a Bolívia pudesse se reorganizar como Estado plurinacional e enfrentar as corporações imperialistas, as corporações multinacionais. E vale a pena dizer, Breno, que a economia da Bolívia é a economia que mais cresce na América Latina. Agora, o clima de polarização lá é gigantesco. É tipo o governo Eu queria perguntar a você se você sabe, porque ontem à noite teve protestos, teve quebra-quebra.
Se você tem notícia, como é que está o clima hoje pela manhã em La Paz? Muito duro, continua, especialmente em Santa Cruz, que é onde a burguesia branca da Bolívia concentra seu poder. Continua um forte clima de agitação, estimulado pelos meios de comunicação de direita, estimulado por parte da mídia internacional, estimulado pela OEA, dirigida por esse ex-chanceler uruguaio, que é um canalha, né, um sujeito comprado pelos americanos. Há um clima perigoso na Bolívia, ainda não se estabilizou o clima político no país. O Evo tem bastante força, ou seja, repito, ele tem as condições de estabilizar, não é um ingênuo, tem se revelado um presidente muito hábil, muito firme e muito hábil ao mesmo tempo. Tá? A reforma do Estado boliviano, que foi feita a partir da Constituinte, foi uma reforma profunda, que garantiu uma alteração da composição social e étnica do Poder Judiciário e das Forças Armadas. Então, o Evo avançou na reforma do Estado, na reforma das instituições, na revolução política e cultural, para poder fazer frente à contra-revolução das oligarquias bolivianas. Então, não há razões para se ter pessimismo sobre essa tentativa, essa onda, esse ensaio golpista da elite boliviana. O Evo tem condições de deter essa escalada. Agora, é necessário sempre a denúncia, a solidariedade internacional. Só retomando um tema importante, a gente presta, é típico da arrogância das grandes nações, né? Os brasileiros prestam pouca atenção na Bolívia. A Bolívia é um país que, nesses anos, governada por Evo Morales, sofreu mudanças radicais, mudanças muito profundas. O Evo Morales, inclusive na campanha eleitoral dele, ele deixou claro que ele já havia cumprido 2 das 3 agendas que ele se propunha. A agenda do século XIX, que era garantir um mínimo de justiça política, de integração política e justiça social no país. Fazer a reforma agrária, garantir nacionalidade aos indígenas, garantir a inclusão política de todos os atores e setores da sociedade boliviana. Ele também realizou a agenda do século XX, porque o Evo Morales fez aquilo que muitos governos latino-americanos tinham feito até pouco depois da primeira metade do século passado. O governo Evo Morales permitiu que o Estado boliviano, que o povo boliviano, se apropriasse das suas riquezas nacionais. Vamos levar em conta que antes do Evo Morales, todas as riquezas minerais da Bolívia, e a Bolívia tem gás, a Bolívia tem petróleo um pouco, a Bolívia tem estanho, a Bolívia tem zinco, a Bolívia tem lítio. O lítio é uma riqueza mineral não combustível extremamente importante nos dias de hoje. Por exemplo, as baterias dos celulares que a gente usa são feitas de lítio, e a Bolívia é o maior produtor mundial de lítio. Todas essas riquezas, incluindo a água, Lindbergh, eram de propriedade de corporações multinacionais privadas. A Bolívia não era proprietária mais nem da água. O que faz o governo Evo Morales? Nacionaliza as riquezas minerais e estabelece parcerias com empresas estrangeiras, com empresas de capital privado, estrangeiras e nacionais, a partir de contratos de serviços. O dono passou a ser o Estado boliviano. Em certos casos, o governo boliviano fez contratos de concessão de serviço para que empresas multinacionais com mais tecnologia pudessem operar essas empresas. Mas o lucro dessas empresas passou para o Estado boliviano, o que permitiu ao Evo não apenas impulsionar a economia boliviana para esse crescimento que você apontou, Lindy, um crescimento médio nesses 15 anos de 4,7%, como também permitiu ao Estado boliviano ter recursos para políticas sociais distributivistas muito fortes. A Bolívia reduziu a sua pobreza extrema de 37% para menos de 12%, para 1/3 do que existia antes. A Bolívia garantiu uma ampliação de direitos, dos salários, do emprego, e isso criou, junto ao povo mais pobre, junto à classe trabalhadora, junto aos indígenas, essa forte base social do Evo Morales, que lhe permite ser reeleito pela 4ª vez. E o Evo agora entrou com a chamada terceira agenda, a agenda do século XXI. Ele teve que, em 15 anos, trazer o país do século XIX para o século XXI. O que é a agenda do século XXI? É o que eles chamam de revolução produtiva, ou seja, dotar a Bolívia e suas empresas estatais de tecnologia, de condições de aumentar a produtividade agrícola, a produtividade da indústria extrativista, de fazer a Bolívia ter
cadeias produtivas completas em determinados nichos da economia, especialmente vinculados, evidentemente, às riquezas minerais, colocar a Bolívia num outro patamar de desenvolvimento tecnológico. Então, essa é a agenda do Evo para esse novo mandato. E a Bolívia tem marchado muito positivamente. E é curioso, porque eles também são flexíveis, né? Ou seja, eles conseguiram ir compondo com setor, com empresas capitalistas. A Bolívia realiza superávites primários importantes, ela é muito ortodoxa no trato da dívida pública, não é? Ao ponto de receber elogios do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Uma curiosidade, porque a fez foi concentrar seus esforços na nacionalização das empresas. Para poder concentrar a nacionalização das empresas, sem afugentar as empresas internacionais, eles foram rigorosíssimos no trato do tema da dívida pública. É um elemento importante para analisar. Olha aqui, viu, Breno? Você... Eu acho que nunca a gente falou tão pouco, né, Lindbergh? Mas está muito bom, eu estou assim... eu estou bastante contemplada aqui com as tuas informações e acho que quem está nos acompanhando aqui no canal, a mesma coisa. Aqui no Superchat a gente já tem o Olair Severo de Oliveira dando uma contribuição, dizendo o seguinte: bom dia, camaradas, mais uma vez um grande time para o meio-dia, e cumprimentando todos nós, principalmente você, bem, viu, Breno? Obrigado. Mas olha, você tocou aqui no assunto, no finalzinho da tua fala, que era exatamente aquilo que eu ia falar, dizendo que, nesse aspecto, o Evo, ele tem, assim, uma proximidade com o presidente Lula, porque o presidente Lula fez tudo o que fez, agora manteve sempre com as elites um relacionamento, no nosso ponto de vista, até bom demais, né? Complacente demais. E o Evo Morales é isso, não vamos nos esquecer, ele teve aqui na posse do Jair Bolsonaro. Ele teve no Brasil, muita gente o criticou, mas veja bem, 35%, o Bolsonaro... 35% das exportações da Bolívia são para o Brasil. O Brasil é o Brasil oficial da Bolívia. Claro, então veja bem, ele cumpriu o papel de chefe de Estado. A presença dele aqui não significa dizer que ele é alinhado à política do Bolsonaro, mas ele sabe do tamanho da sua responsabilidade de fazer ou manter essa relação que você coloca entre Bolívia e Brasil num patamar assim que dê tranquilidade ao Brasil, mas principalmente à Bolívia, que é mais dependente do Brasil, não é? Então, eu só quero dizer o seguinte, Breno, ontem eu até queria passar aqui, mas já disseram que a gente não pode passar. Disseram que a gente não pode passar, porque depois vão fazer strike, que o canal vai sofrer. O que eu queria passar aqui, sabe o que era, Breno? Eu queria passar o Jornal Nacional de ontem. Só a partezinha, que é bem pequena, que eles falam da Bolívia. Jornal Nacional de ontem. Eu acho que a hora da matéria era um pouquinho mais de 9 horas da noite. Sabe qual foi a chamada da matéria sobre as eleições de Lindbergh na Bolívia? É que estava empatado. Estava empatado, 40-40. Nós estamos acompanhando desde domingo à noite, nunca teve empatado. Não é? O Evo Morales... O Jornal das 10 da Globo News eu assisti, já perto de 11 horas da noite, quando todo mundo estava dando a vitória do Evo, eles disseram também que estava empatado. Gente, agora veja bem, disseram que estava empatado no Jornal Nacional. Nunca esteve empatado. Olha só. Então, se aqui no Brasil as elites fazem isso, imagina o que elas estão fazendo lá, Mesa, lá na Bolívia, não é? Além de dar a notícia falsa, mentirosa, de que estava empatado, ainda mostraram a rebelião do povo na rua, dizendo, olha, começou a confusão e tal. Ou seja, no incentivo, isso está havendo um incentivo. Eu vi uma gravação de um dos dirigentes do partido do Evo Morales, o partido... Movimento ao Socialismo. Movimento ao Socialismo. Sim, mas... que tem uma origem curiosa, o MAS, depois a gente pode comentar, porque o MAS tem origem de uma cisão de um partido neofascista. Nossa. Só que hoje, mas então... Vanessa, desculpa interromper, só que hoje a gente vai ter que ser rápido nos temas. Olha, já são 12h24. A gente tem que falar... Nossa Senhora! Tem que falar da eleição da gente, tem que falar do Lula. Né? Então eu proponho, Vanessa, sem querer interromper, desculpa se interromper qualquer coisa, não, ir imediatamente para a discussão sobre o Chile. Eu tenho inclusive um vídeo que está aí com o John sobre uma execução, filmaram uma execução de militantes, de pessoas que estavam protestando pelo exército chileno. Mas antes eu posso perguntar, Vanessa, ao Breno,
Eu queria que você entrasse... Sim, mas deixa eu só ler mais um superchat, deixa só eu ler mais um, do Luiz Alberto Santos, que também nos dá uma ajuda muito importante, viu, Luiz Alberto? Ele diz o seguinte, se não estará havendo uma uberização via YouTube do jornalismo independente e progressista, que poderia estar impossibilitando as agendas necessárias para a reação popular que todos estão reclamando? É óbvio, né? A tendência da mídia, pelo que a gente colocou aqui, é algo assim, tendencionamento, e eles não têm escrúpulos nenhum para chegar ao ponto que chegaram ontem. A Rede Globo tem que ser denunciada pelaquela notícia do Jornal Nacional, gente. Aquilo não é só um fake news, aquilo é uma coisa criminosa, né? Nós temos que denunciar o que estavam divulgando ontem. Mas vai lá, Lindbergh. Não, eu quero já entrar, Breno. Fala como é que está a situação do Chile agora. Olha, continuam as mobilizações, dessa vez com uma presença mais forte do movimento estudantil, mas é um esquenta para amanhã. Amanhã está convocada uma greve geral no Chile. Diversas organizações sindicais estão convocando essa greve geral. Organizações tradicionais da classe trabalhadora chilena, com apoio dos partidos de esquerda. Então, o Chile vive hoje uma situação de rebelião popular com a participação de diferentes sujeitos políticos e sociais. Não há um comando único nessa rebelião, mas há uma confluência de diversas rebeliões no sentido de um protesto gigantesco contra as políticas neoliberais que estão vigindo no Chile desde a ditadura Pinochet. Terminou a ditadura do Pinochet e não houve nenhuma alteração substancial da política econômica, nem mesmo quando o país foi governado pela chamada Concertación, que era a aliança da democracia cristã e do Partido Socialista. Nem mesmo quando o Partido Socialista teve a presidência do país, primeiro com Ricardo Lagos e depois com a Michelle Bachelet. Esses governos continuaram com a mesmíssima política neoliberal, que foi um paraíso para os capitalistas chilenos. Os capitalistas chilenos ganharam dinheiro como nunca, mas aprofundaram a desigualdade social, arrebentaram com a Previdência, precarizaram o trabalho, fecharam perspectivas para a juventude, desmontaram serviços públicos. Tudo isso vinha sendo, digamos, jogado para debaixo do tapete por conta de uma ilusão mais ideológica do que econômica, de que o Chile, como um tigre capitalista, mais cedo ou mais tarde, permitiria ventos de prosperidade também para os pobres. Isso foi se frustrando ao longo do tempo e agora explodiu, tendo como gota d'água o aumento do preço da passagem do metrô. Mas nós estamos falando de um conjunto de reivindicações contra as políticas neoliberais. É um protesto de grande impacto, com muita raiz, e, claro, a questão central é qual a força desse movimento para construir uma saída que rompa com o neoliberalismo no Chile, que não passa... A situação política do Chile é complicada, porque a chamada centro-esquerda chilena, que tem como principal partido o Partido Socialista e o PPD, o Partido Popular pela Democracia, são partidos do campo do neoliberalismo, mais ou menos como se fosse um PSDB um pouquinho mais progressista. Tá? São partidos do campo do neoliberalismo. Então, para construir uma alternativa, um governo que rompa com o neoliberalismo, a esquerda chilena teria que governar, ou voltar a governar, governou até o golpe de Estado de 73, numa coalizão fundamentalmente entre o Partido Comunista e a Frente Ampla. A Frente Ampla disputou as eleições e sua candidata foi ao segundo turno contra Sebastião Pinheira, deslocando o candidato do Partido Socialista. Então, essa é a questão fundamental. Essa movimentação no Chile terá pujança, força suficiente para permitir a esquerda chilena voltar a ter protagonismo, ganhar o governo da República, terá força suficiente, se necessário, para forçar a renúncia do Sebastião Pinheira e convocar eleições antecipadas, como é a proposta do Partido Comunista Chileno. A batalha já é uma batalha por qual alternativa que se luta para canalizar esses protestos no rumo de uma solução política para o país. Mas vamos falar um pouco, Vanessa. Eu sei que hoje eu estou falando muito e Vanessa está muito calada. Quero falar do Supremo de amanhã. Tá, então daqui a pouco a gente... Quem está falando muito sou eu.
Ô, Breno... Engoliu um gravador. Não, você está ótimo. Que bom. Essas manifestações foram manifestações que surgiram ao largo das direções da esquerda. Foi um movimento... Verdade. Não é parecido um pouco com 2013? Aí entra num tema que você Boa falou pergunta. muito bem. Boa pergunta. A esquerda, o Partido Socialista, quando chegou no poder, não desmontou as políticas neoliberais que foram construídas pelo Pinochet. Não teve coragem de avançar em cima da construção de uma previdência pública. Eu queria que você analisasse isso. Da onde surge esse movimento? Como surge? Eu sei que são estudantes. Eu estava vendo que uma matéria com vários personagens fantasiados do Coringa. Eu queria que você falasse um pouco desse tipo de mobilização. Tá bom. Primeiro... Eu só queria complementar, viu, Breno? Ô, Breno, eu só queria complementar sobre isso que questiona, que eu acho que o Lindbergh questiona, que eu acho que isso é fundamental. Porque a impressão que eu passo a ter, eu particularmente, é de que, em cima dessa insatisfação generalizada da população chilena pelo empobrecimento, por tudo, porque lá foi tudo vendido. Eu tenho visto algumas manifestações, Lindbergh, de jogadores de futebol maravilhosas nas redes sociais, jogadores que jogam fora do Chile, jogam na Europa, de gente de referência no país, assim, colocando nas suas redes sociais que eles não aguentam mais, os chilenos não aguentam mais, porque lá tudo tem dono, os parques têm dono, a água tem dono, a luz tem dono, a educação tem dono, e o povo, né, só empobrecendo. Então, há esse sentimento. Agora, por outro lado, isso que o Lindbergh coloca, Breno, que eu acho que você precisava abordar mais. Por outro lado, se não pode estar havendo infiltração nessa luta. Olha, eu posso ser assim muito, muito conservadora, mas eu nunca fui adepta de você do nada assim, na trem, fazer saque de supermercado, assim, do nada, sabe? Como é que se diz? Os black bloc de cara, não sei. Então, será que lá é isso? Será que lá também não há infiltração? Bom, tentando arrumar uma saída mais à direita e não uma saída consequente à esquerda? Olha, primeiro deixa eu fazer uma correção sobre algo que eu falei. A candidata da Frente Ampla não foi ao segundo turno, ela quase foi ao segundo turno. Ao segundo turno das eleições chilenas em 2017, ainda foi o candidato da coalizão liderada pelo Partido Socialista, na qual, naquele momento, o Partido Comunista participou. Foi a Beatriz Santos ficou em terceiro lugar, muito próximo do segundo. Feita essa correção, que é importante a gente não errar nos fatos, deixa eu falar uma coisa. Todas as rebeliões de grande porte, quando começam, são espontâneas. Se a gente olhar para a história, nunca elas são planejadas. E muitas vezes, Vanessa, elas são infiltradas. Eu vou usar um célebre exemplo histórico. No chamado Domingo Sangrento de 1905, na grande rebelião popular em São Petersburgo, era liderada por um padre, o padre Gapon, que depois se descobriu, estou falando da Rússia, né? O padre Gapon, que depois se descobriu que era uma infiltração da Ucrânia, do serviço secreto do Tsar. O líder da manifestação era um infiltrado, mas isso não retirou daquela manifestação o seu caráter popular e revolucionário, porque nem mesmo os infiltrados conseguem controlar a reação espontânea das massas. O que está acontecendo no Chile, nesse sentido a gente poderia comparar com 2013, Lindbergh, ou com qualquer outra rebelião da história. É uma explosão espontânea das massas. Sempre a explosão é espontânea. Agora, aí cabe às forças de esquerda se elas são capazes ou não de apresentar-se a essa espontaneidade, a essa explosão espontânea, construindo laços de identidade, confiança política, capacidade de direção e um rumo. Esse é o desafio. Nós perdemos esse desafio aqui em 2013. Não fomos capazes de fazer isso. Nós perdemos o desafio, o espaço foi ocupado pelas forças de direita e 2013 virou um instrumento que permitiu a alteração de correlação de força no Brasil contra as forças progressistas. No Chile, pelo menos o que eu posso acompanhar até agora, conversando com muitos companheiros do Chile, tenho passado esses dias todos em bastante contato com companheiros das mais diferentes correntes de esquerda por lá, no Chile há um esforço concentrado, aparentemente até o presente momento, razoavelmente bem sucedido,
de construir uma mesa comum, uma plataforma comum entre os distintos coletivos que participam da rebelião, os partidos de esquerda e os movimentos sociais tradicionais. Por exemplo, o chamado à greve geral é um elemento disso. Houve uma unidade muito grande de organizações sindicais, incluindo sindicatos relativamente moderados, a favor da greve geral. Há uma unidade do movimento estudantil. O movimento estudantil do Chile é tradicionalmente muito forte, muito coeso e muito institucionalizado, até porque o Chile tem fundamentalmente 3 grandes universidades, fica bem mais fácil dirigir o movimento estudantil. Há também uma integração muito presente dos partidos de esquerda, tanto da Frente Ampla quanto do Partido Comunista, nessas lutas. Eles não piscaram. Diante da rebelião, eles foram com tudo para o apoio, para a solidariedade e propondo saídas. Então, é evidente que está em disputa isso. Se a esquerda chilena conseguirá fazer desse limão uma limonada, né? Se vai conseguir ser a direção desse processo. Como o governo de direita, e essa é a grande diferença em relação ao Brasil, o que ajuda do ponto de vista de esquerda? Como o governo Pinheira de direita, e ele é visto claramente como responsável tanto pelas medidas que retiraram direitos ou que pioraram a vida das pessoas, quanto pela repressão contra o movimento popular, contra a rebelião dos estudantes, da classe trabalhadora, como ele é nitidamente visto como inimigo a ser derrubado, isso cria uma dinâmica favorável à esquerda. Aqui em 2013, como o governo era do PT, a dinâmica que se estabeleceu foi pró-direita. Ali no Chile é pró-esquerda. Então é um momento muito importante, é o momento político mais importante do Chile desde a redemocratização de 1990, desde que o Pinochet deixou de ser ditador. Lembremos que o Pinochet deixou de ser ditador em 90, mas ainda ficou quase uma década como chefe do exército, como uma espécie de tutor daquele regime democrático falso chileno. Vanessa, eu vou te dar mais um outro elemento, não é apenas tudo de economia que foi privatizado no Chile, a política continua privatizada. O Chile é um dos raros países que saíram da ditadura, é tão por cima a transição no Chile, que nunca houve uma constituinte. O sistema político que existe hoje no Chile é exatamente o sistema que o Pinochet modelou ao sair do poder. Exatamente igual. É um sistema que exclui a esquerda, porque é um sistema bipartidista. A cláusula de barreira lá é de quanto? 20? Não é por um problema de cláusula de barreira. O problema é que ali existe uma espécie de voto distrital no qual quem ganha leva todas as vagas. Então, somente os 2 grandes partidos, quer dizer, fundamentalmente se beneficiaram com isso os grandes partidos, a concertação e a coalizão de direita, porque sempre elas é que eram vitoriosas nos distritos eleitorais. A esquerda ficava em terceiro lugar. Muitas vezes o Partido Comunista, que historicamente é um partido forte no Chile, por exemplo, chegava em terceiro lugar em algumas das circunscrições com 25%, 26%, 28% dos votos e não elegia representante nenhum. Porque quem vencia no distrito ganhava o primeiro e o segundo lugar do Senado, o primeiro e o segundo lugar para a Câmara dos Deputados. O Pinochet montou um sistema político para impedir que a esquerda, na transição, tivesse espaço parlamentar. Isso nunca foi alterado. O PC só tem lá seus 9 deputados atuais porque fez um acordo com o PS quando apoiou a nova maioria na disputa de 2017. O PC vai fazer no seu próximo congresso agora, no primeiro semestre de 2020, provavelmente uma profunda autocrítica de ter participado da nova maioria. O Breno rompeu com a nova maioria e já está propondo uma coalizão de esquerda com a Frente Ampla. Breno, primeiro eu queria falar, Vanessa, o John, que está nos ajudando, nosso colaborador, tem muita gente reclamando que o meu som está muito baixo. Se puder mexer, eu agradeço. Nós temos um vídeo aí, eu queria que o John preparasse para postar agora, que mostra uma execução, Breno. Eu queria que você falasse disso, Vanessa, também. Já pode soltar o vídeo, John. Ele vai soltar o vídeo. Fala de uma execução. Eu queria que você falasse do que está acontecendo em termos de repressão. São quantas mortes já confirmadas? Mas são 13, eu acho, agora, nesse momento, Há uma controvérsia entre 11 e 13. Vamos ver o vídeo. Vamos continuar? Não sabe? Tá passando, João? Não. Ainda não. Não
é Vamos que a gente veio atrasar pelo tempo. Tá passando. Tá passando. Esse vídeo mostra, só para falar, os militares, você não está vendo, Breno Vanessa, mas eu vi o vídeo, peitam pessoas e executam. Tá aqui, estamos vendo. Ah, isso. Já está morto, né? Cara, esse aqui eles estão pedindo para divulgar. Então é muito importante fazer essa denúncia internacional. E eu acho, Breno, eu queria que você falasse dessa repressão. Enquanto ele vai falando, viu, Lindbergh? Enquanto o Breno vai falando, também tem muitas fotos aí. Se o John pudesse colocar as fotos, ficamos nós, assim, num espaço menor e vai colocando as fotos que o Breno continua falando, são fotos, assim, também estarrecedoras, gente. Olha, não há sombra de dúvidas de que a escalada repressiva no Chile, com a participação das Forças Armadas, é brutal, convocada e determinada pelo governo Sebastián Piñera. O governo Sebastián Piñera disse claramente que está lutando contra um inimigo poderoso, ou seja, contra o povo chileno, né? Um inimigo poderoso. E a hipocrisia é tremenda, né? Você já imaginou se o Maduro tivesse convocado o exército para fazer o que faz o governo Piñera? Já imaginou o tamanho da reação da mídia conservadora, da OEA, dos Estados Unidos, o Grupo de Lima, e eles estão, caladinhos. A repressão no Chile é quase que vista como, puxa, não dava para ser diferente, olha lá os protestos violentos. Né? Então é uma hipocrisia safada, né? Safada. Agora, mostra 3 coisas importantes da repressão. Primeiro, o que é o governo Sebastián Piñera? É um governo que é um governo herdeiro do pinochetismo. Toda a sua propaganda política de tentar se afastar do que é o pinochetismo vai por água abaixo nesse momento, porque ele convoca o braço armado do Estado contra o povo diante do primeiro conflito de maior envergadura. Segundo, revela o profundo vínculo das Forças Armadas chilenas com o neoliberalismo, com este tipo de política estabelecida pelo Pinochet, até porque o Pinochet estabeleceu prebendas para as Forças Armadas chilenas. Você sabe que as Forças Armadas chilenas recebem diretamente da exportação do cobre um imposto para seu autossustento, seus salários e seus investimentos. Não passa nem pelo orçamento do Estado. Eles têm direito a um percentual da exportação do cobre. Os oficiais chilenos vivem como nenhum outro oficial vive. As vilas militares chilenas são, assim, alemãs. Ou seja, os militares chilenos, eles têm privilégios e benefícios inacreditáveis, incluindo política de pensões. A única política de pensão que não foi privatizada no Chile, Vanessa, adivinha qual foi? Claro, dos militares. Que é o que vai acontecer aqui. É a mesma coisa, é isso que o Bolsonaro quer trazer para cá. A terceira coisa mais teórica, assim, mais histórica, que a gente precisa se debruçar. O que está acontecendo no Chile mostra que a contradição entre democracia e neoliberalismo adquiriu um caráter antagônico. Ou bem os povos latino-americanos serão capazes de se livrar do neoliberalismo, ou bem deixará de haver democracia no nosso continente. Não é mais possível conviver democracia e neoliberalismo. O neoliberalismo hoje exige um tamanho grau de exploração do povo, um tamanho grau de apropriação privada das riquezas públicas, um tamanho grau de desmonte do Estado, que só é possível implementar programas dessa natureza pela via da repressão e, no limite, pela via da ditadura aberta e terrorista do capital financeiro. É isso que o Chile está mostrando, é isso que o Equador está mostrando, é isso que, em outro patamar, se mostra aqui no Brasil também. Não vamos ter dúvidas disso. Então, essa contradição antagônica de democracia e neoliberalismo, nós temos que deixar claro, e nós temos que deixar claro também, eu penso, Lindy, Vanessa, para que a esquerda não tenha mais um discurso dúbio. Ou seja, quando a esquerda defende a democracia, ela tem que dizer muito claramente, só é possível a democracia varrendo o neoliberalismo e as forças que o representam. Não há pacto possível com forças que defendam a política neoliberal. É necessário varrer as forças neoliberais e constituir um outro caminho para a América Latina.
A defesa da democracia passa pela destruição das políticas neoliberais e dos setores políticos que a apoiam. Ô, Breno, Vanessa, me avisaram aqui que tem vários superchats também aí. Tem vários superchats, exatamente. São 12h44, a gente vai ter que falar do caso do Lula também. Você quer falar no superchat já, Vanessa? Como é que faz? Vamos falando, e olha aqui, ó, tá passando aqui as fotografias, era bom vocês darem uma olhada, que é uma coisa assim, isso na mão de uma corte de direitos humanos, assim, carregando mulheres jovens pelo cabelo, gente, é uma coisa assim... Uma coisa assim... Uma coisa que eu queria dizer por causa daquela pergunta do Lindbergh de 2013, comparem a reação do governo Dilma com a reação do governo Pinheira. Essa é outra grande diferença. Aí tem um superchat do Carlos Alberto Veloso, que ele disse o seguinte, e agradecendo ele, colocou R$100. Muito obrigado, Carlos Alberto. Bom dia. Um pequeno detalhe. O que houve no Brasil em 2013 foi um movimento acionado por MBL, Vem Pra Rua e outros, financiado pelo PSDB, não aceitando a participação da esquerda. Foi um movimento orquestrado pela Rede Globo, e não espontâneo. Muito obrigado, Carlos Alberto Veloso. José Elias Metri. Hoje o Bem-vindo Sinqueira fez uma análise muito boa sobre a luta de classes e esses movimentos espontâneos que acontecem no Chile e no Equador. Qual o ponto de vista de Breno sobre o assunto? Ô, Breno, e o Wilson Santos? O povo não se mobiliza porque as lideranças de esquerda não convocam. Breno, vamos lá. Eu tô indo pra... Não, mas aí ainda diz, o Wilson ainda diz o seguinte, que só quem mobiliza é o presidente Lula. Só que mobiliza... Ô, Breno, eu estou indo para a Argentina amanhã, vou acompanhar as eleições, quero vir com a vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. A gente viu a eleição na Bolívia, viu o levante no Equador e no Chile. Né? E aqui no Brasil? Esses ventos podem chegar aqui no Brasil de que forma? Olha, eu acho que esses indicadores que nós temos de vários países latino-americanos vão apontando para uma certa tendência de esgotamento, de fadiga da ofensiva conservadora que começou depois da grande crise mundial do capitalismo de 2008 e 2009. De 2009 até 2018, durante quase 10 anos, a ofensiva conservadora conseguiu derrubar vários governos progressistas da região ou derrotá-los eleitoralmente. Derrubou os governos de Honduras e Paraguai, derrotou eleitoralmente o governo peronista e levou a vitória do Macri, derrubou o governo de Dilma Rousseff e asfaltou o caminho para a eleição do Bolsonaro, derrotou a esquerda no Peru, capturou um presidente eleito pela esquerda no Equador e o trouxe para as fileiras e o levou para as fileiras neoliberais. Era uma ofensiva que isolava a Venezuela, que encurralava as forças progressistas e que parecia ser incontível. Há sinais de que essa ofensiva esteja se esgotando. O primeiro sinal foi a eleição no México, com a vitória do López Obrador. Em seguida, nós temos rebeliões importantes no Equador e agora no Chile, lutas sociais gigantescas na Argentina, que ajudaram e ajudarão muito, provavelmente, na vitória ainda em primeiro turno do Alberto Fernandes no próximo domingo. Tivemos a vitória do Evo Morales na Bolívia e temos chances de uma vitória da Frente Ampla no Uruguai, que ocorre no mesmo dia da eleição argentina. Confirmados esses cenários eleitorais da Argentina e do Uruguai, somados ao da Bolívia, mais o levante no Chile, mais o que se passou no Equador, mais as lutas sociais que hoje se expandem pelo continente, é possível a gente identificar que estamos próximos de um ponto de reversão, um ponto no qual as forças progressistas estabelecem uma contraofensiva. Neste contexto continental, eu acho que o Brasil não vai ficar de fora, porque as políticas neoliberais no Brasil são muito mais truculentas que nos outros países. Os resultados sociais e econômicos das políticas neoliberais dos últimos 4 anos são muito piores que nos outros países. A economia brasileira viveu uma recessão muito mais profunda, o desemprego cresce com muito mais velocidade, os serviços públicos estão sendo desmontados com muito mais celeridade aqui no Brasil. Enfim, os impactos da agenda neoliberal no Brasil são piores que nos outros países da América Latina, e aos poucos, com os problemas que nós conhecemos e outros que a gente não conhece, o povo brasileiro
vai se reposicionando, vai cicatrizando suas feridas. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, isso vai representar uma escalada de mobilizações. Ô, Breno, se acontecesse o que aconteceu no Chile, aqui no Brasil, como você acha que Bolsonaro reagiria? Exército na rua. Igualzinho Pineira. Na minha opinião, até um pouco pior. Exatamente. Agora é muito grave. Construir mobilizações amplas, massivas. Lindbergh, vamos lembrar aqui que a juventude... Lindbergh, vamos lembrar que a juventude está chamando uma manifestação para amanhã. Uma manifestação também em solidariedade ao povo chileno. Eu vou procurar aqui o card deles e já mando para o John colocar aqui também, que é uma manifestação importante, é um ato público, eu acho que vai ser a partir das 16 horas em São Paulo, na Avenida Paulista. Chileno, né? Acho que é diante do consulado chileno. Será que é diante do consulado? Não sei, eu vou achar aqui. Agora, Lindbergh, vamos passar, o nosso tempo já está... Nós só temos 10 minutos exatamente, vamos passar para o Lula. E aí eu quero, que você fale um pouco, Breno, porque a gente tem falado já desde a semana passada que eles estão tentando novamente repetir aquela pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, né? O próprio Vilas Boas, que estava quieto, que criou o maior estardalhaço, né, em momentos anteriores, quando o processo do presidente Lula, às vésperas do julgamento, e muitos dizem que isso levou ao recuo por parte do Supremo Tribunal Federal, e agora da mesma forma. Entretanto, a pressão que está ocorrendo agora não estaria tendo o mesmo efeito de tempos anteriores. Mas hoje, viu, Lindbergh e Breno, a notícia é de que a pressão aumentou muito, vindo inclusive de grupos de caminhoneiros que ameaçam. O que você acha, Breno, que poderá vir do Supremo Tribunal? Nós estamos otimistas, né? Mas na tua opinião, o que você acha que poderá vir amanhã? A situação efetivamente é melhor do que alguns meses atrás. Tanto o desgaste do governo brasileiro, o governo Bolsonaro, quanto as revelações do Intercept foram criando uma fenda dentro do sistema de justiça, foram criando uma crise entre o lavajatismo e aquilo que se chama do setor garantista do sistema de justiça. Isso deslocou um pouco o eixo dentro do sistema de justiça em relação ao fator Lula. Até alguns meses atrás, a decisão majoritária no sistema de justiça era manter o Lula preso até apodrecer na cadeia. Essa era a decisão tomada. Essa decisão perdeu sustentação e começa a haver um setor do sistema de justiça que não quer a liberdade plena do Lula, não quer que o Lula seja inocentado, não quer que os julgamentos do Lula sejam anulados, não quer que o Lula recupere seus direitos políticos eleitorais, mas quer tirá-lo do regime fechado e colocá-lo numa situação provisória na qual ele continua condenado, continua sem ter seus direitos políticos eleitorais, mas a tensão sobre o fator Lula caia. Neste contexto é que a gente deve entender a manobra do Ministério Público, por exemplo, pedindo a progressão penal do Lula. Nós vamos tirar o Lula da cadeia, ele vai para o regime semiaberto, ele fica na casa dele em prisão domiciliar, e em compensação nada disso de anular o julgamento, nada disso de reconhecer a inocência do Lula, nada disso de devolver os direitos políticos eleitorais dele. Também nesse contexto é que a gente deve interpretar o que pode acontecer no STF amanhã. Uma decisão sobre as ADCs positiva, que é uma decisão que acabe com essa história de execução provisória da pena em segunda instância, beneficiaria potencialmente o presidente Lula, potencialmente, porque isso é uma coisa mais complexa, porque não é automático, exige que, uma vez tomada a decisão do STF, exige pleito junto à vara de execuções criminais, tem um tempo a correr, mas com a lógica, alguns setores que antes estavam contra a ADC, que põe fim à execução provisória de segunda instância, passaram a ter maior simpatia, porque, olha, a gente dá uma solução parcial para o caso Lula, ele sai da cadeia, mas a gente não tem que enfrentar o tema da anulação do julgamento, a gente não precisa devolver os direitos políticos eleitorais dele, e com isso a gente consegue manter a correlação de força sob controle, atendendo à pressão das Forças Armadas e de outros setores conservadores. Então, esse elemento parecia
parece ter, junto a alguns setores, o potencial de criar um bloco majoritário. Mas há crise em relação a isso também, porque setores importantes do Estado, a começar pelo Exército Brasileiro, acham mesmo essa solução um risco, porque colocar o Lula na rua, mesmo que ainda sem a sua libertação plena, poderia ser, aos olhos desses setores, um fator de desestabilização do bolsonarismo. E o Exército aumenta a sua pressão. O Exército é o partido do governo Bolsonaro, não é o PSL. Aqui no Brasil, nós cometemos, por erros ou falta de força, uma das maiores falhas políticas da história. Nós não fizemos que nem os argentinos, nós não fizemos o Exército pagar pelos crimes da ditadura, nós não humilhamos os oficiais comprometidos com a ditadura, nós não colocamos a cúpula das Forças Armadas no seu devido lugar, que era a lata de lixo da história, para que os oficiais que viessem a seguir tivessem uma outra concepção e um espaço político muito mais constrangido para atuar. Nós permitimos que as Forças Armadas se reciclassem ao redor do mesmo pensamento reacionário, do mesmo pensamento antipopular, do mesmo pensamento antinacional. E as Forças Armadas vão pressionando. A pressão é forte, você tem razão, Vanessa. A pressão das Forças Armadas sobre o STF é muito forte. A ver o que vai acontecer amanhã. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Mas a tua perspectiva é o quê? Que o julgamento aconteça? Pode, inclusive, não acontecer. Não, mas eu quero saber, poder pode, mas o que você acha? Vai acontecer e vai voltar a cumprirem a Constituição? É muito difícil prever, porque a maioria dos mais constituídos disso... O Breno não quer ser acusado daqueles que têm ilusão. Não é isso. Eu acho, Breno, deixa eu dar eu vou dizer o seguinte, eu acho que o cenário é melhor que das outras vezes. A possibilidade maior é uma vitória, ao fim da execução provisória, por uma votação muito apertada. Agora, o que eu acho que vai acontecer é, derrotada a execução provisória, vão tentar estabelecer uma modulação. O que é a modulação? Como é que isso vai ser praticado? De tal maneira que se possa controlar a extensão dos benefícios dessa decisão. Vamos falar nisso, porque isso não pode. Olha, eu queria fazer uma diferenciação aqui. De fato, uma coisa é aquela história do semiaberto. Lula com prisão domiciliar, colocar a tornozeleira eletrônica. Eu quero parabenizar o presidente, porque o presidente tomou a decisão correta. Certamente. Agora, se há uma vitória que todo mundo está analisando, até os de direita, que vai ter uma vitória por 6-5 ou 7-4, revendo a prisão em segunda instância, o fato é que Lula sai podendo rodar o Brasil. Claro. Mas, Lígia, deixa eu te interromper, deixa eu te colocar uma questão. É que existiu lá atrás, e voltou a existir nos últimos dias, uma discussão nos bastidores do STF sobre aquilo que lá atrás foi chamado da solução Toffoli. O que é a solução Toffoli? Ao invés da execução da sentença ser pelo trânsito em julgado, tal e qual previsto na Constituição, considerando que o STF é a última instância do trânsito em julgado, considerar que a sentença pode ser executada não a partir de uma decisão de segundo grau, os tribunais estaduais de justiça ou tribunais regionais federais, mas a partir de uma decisão do STJ. Mas essa tese perdeu força. Isso aí é o mesmo que deixar tudo igual. Então, mas voltou a ganhar os dias. Voltou a ganhar força. Agora, Lindbergh, tem aqui o superchat, o Cláudio Alves, ele fala uma coisa grave, eu vou ler aqui, ele dizendo o seguinte, perguntando se nós vimos as imagens de policiais chilenos cheirando cocaína antes de baixar a lenha na população. Olha, eu não sei, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, não, mas porque a gente sabe... Tem mesmo? Tem? É sério isso? E tem todo tipo de violência está acontecendo no Chile. A violência, a gente está mostrando as fotos aqui, ele está colocando assim, repetindo, porque é algo, não é, Lindbergh? Você veja a execução, 13 mortos, isso é muito grave que está acontecendo. Entrou um outro superchat aqui, também do Carlos Alberto Veloso Lopes, dizendo o seguinte, essa alegação de Breno cai por terra, viu, Breno? No caso do Chile, vamos dizer a verdade, metal e uma elite gananciosa é triste. Vanessa, eu acho, para concluir meu raciocínio, eu acho o seguinte: a América Latina está em chamas, Equador, Chile,
vitória do Evo Morales, domingo eleição na Argentina, domingo eleição no Uruguai. O grande fator que pode desequilibrar tudo isso aqui é a libertação do Lula. E eu, dessa vez, estou esperançoso. Eu acho que essa decisão da revisão da prisão de segunda instância é um fato político gigantesco. O Lula saindo da cadeia, dessa cadeia injusta, dessa prisão injusta, viajando o Brasil, falando de um plano de recuperação econômica, de geração de empregos, dizendo o seguinte, olha, nós já fizemos isso, passamos a dar esperança no país. Eu acho que esse é um fato político muito grande. É um fato político que se encaixa nesse quebra-cabeça da América Latina. Não tenho nenhuma dúvida. O Bolsonaro tem um problema, que é a economia. Eu estou convencido, não é briga do PSL, não é nada disso, é a vida do povo. Vocês viram que aumentaram novamente o preço do gás de cozinha, né? Nova elevação do preço dos combustíveis. E o desemprego é muito alto. Então, eu acho que a gente podia encerrar, Breno, você falando dessa hipótese. Vamos trabalhar na hipótese de vitória do Supremo. O que seria a saída do Lula nessa situação do Brasil? Primeiro, eu diria que nós devemos ter, em relação à decisão do STF amanhã, uma postura esperançosa e cautelosa. Não é nem otimista, nem apenas esperançosa. Esperançosa e cautelosa, porque as pressões são muito fortes, exatamente porque o fator Lula potencialmente pode desequilibrar, pode reorganizar a correlação de forças no país, com uma repercussão continental imensa. Aquilo que nós sabemos, porque eu tenho pleno acordo contigo, Lindbergh, o outro lado também sabe, né? Lula livre e viajando o país é um elemento que pode levar o bloco conservador ao isolamento, pode permitir à esquerda recuperar protagonismo e pode construir uma alternativa no rumo de um governo de esquerda com relativa rapidez. Eles sabem disso também. E exatamente porque sabem disso, eles tentarão evitar isso a qualquer custo. A qualquer custo. Porque o fator Lula pode mudar profundamente a situação política do Brasil, com seríssimas repercussões sobre o conjunto da América Latina, porque uma reviravolta política no Brasil muda completamente o quadro regional e seria uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Então, exatamente por conta do potencial, exatamente porque a libertação do Lula é a chave política fundamental da vida brasileira, exatamente por isso não haverá solução fácil amanhã. Mesmo que haja uma solução positiva amanhã, haverá muita luta a seguir para que aquela decisão, se for positiva, seja implementada na sua integralidade e para que seja mantida na sua integralidade. Não é uma luta que se encerra amanhã, qualquer que seja o resultado, porque em torno da libertação do ex-presidente Lula, da libertação plena, é que se trava a batalha política fundamental no xadrez político brasileiro. É uma luta tensa, uma luta dura, uma luta selvagem, e as elites do Brasil, econômicas, políticas e jurídicas, já mostraram que não atiram a toalha no ringue. Eles lutam com todas as armas que têm à disposição para defender seus interesses e impedir qualquer possibilidade de avanço das forças progressistas. Esperançoso, cauteloso e conscientes de que a luta pela libertação de Lula não se encerra amanhã, é uma luta que se aprofundará e que a libertação do ex-presidente Lula é realmente o fator que pode alterar a situação política no país, incluindo ampliar, a sua libertação pode levar a uma poderosa ampliação do movimento popular, da resistência democrática, porque o povo teria um gosto de vitória na boca, o povo voltaria a ter crença nas suas próprias forças, e isso na história brasileira é sempre um fator muito importante de mobilização popular. Vanessa, pode encerrar. Breno, por mim... Olha só, vocês repararam que nós não falamos nenhuma linha sobre a crise nenhuma palavra sobre a crise do PSL, que está quente ainda, não é? Ou seja, um governo todo atrapalhado, mas o Breno volta em breve com a gente, não é, Breno? Em breve você está de volta. Aqui, ó, o Cláudio Alves.
O Cláudio Alves, aqui no Superchat, Lindbergh, acho que estão superestimando o poder do Exército, embora ele exista. O maior obstáculo não seria o corporativo do Judiciário e do Ministério Público? Fato, uma parte ainda importante do Judiciário e do Ministério Público ainda sustentam o golpe que ajudaram a dar ainda em 2016, né? Lamentavelmente. Mas vamos ver se as coisas começam a mudar a partir de amanhã. Gente, obrigada aí pela audiência. Obrigada, Breno. Valeu, Lindbergh. Obrigada a vocês, moçada. João, obrigada. Foi ótimo programa hoje. Hã? Foi ótimo o programa. Valeu, obrigada aí.